Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Poder sentar em nome de Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Quero agradecer a Deus essa rica oportunidade, pois sabemos que é o Senhor quem o faz, né? E agradecer às nossas amadas irmãs, irmã Cidinha, a nossa mãe Edivanilda, mais carinhosamente conhecida como irmã Vaninha. Glória a Jesus. E a todas as irmãs que aqui estão. Abra sua Bíblia no Salmo 116. Glória a Deus. Este salmo eu venho meditando nele há alguns dias. Glória a Deus. E os irmãos sabem que os salmos, ele é o inário do povo de Israel. Sempre que eu ministro em salmos, eu gosto de dizer essa verdade. Como nós temos a harpa cristã, o povo de Israel tem os salmos. Os salmos, ele é dividido lá em 5 partes, ou em 5 livros. E são 150 canções, né? E a gente sabe que quando a gente lê salmo, a gente está lendo uma canção. E a maioria dessas canções foi feita por Davi, antes de ser rei, durante o seu reinado e durante toda a sua vida. A história vai dizer que Davi, até velho, ele compunha. Então, ele foi um homem, um verdadeiro adorador. E esse Salmo 116, ele está enquadrado. Quando você vai estudar o livro dos Salmos, você descobre que tem os salmos de adoração, tem os salmos de penitência e tem os salmos de romaria, irmãos. O que é isso? É que em toda parte havia judeus. Mas quando chegava nas 3 festas anuais, que obrigatoriamente precisava estar lá os homens, claro que quando as mulheres queriam ir com seus esposos, elas acompanhavam, claro, mas era obrigatório que o homem estivesse lá, aí eles iam, mas quando eles saíam da sua cidade até chegar em Jerusalém, eles iam cantando. Então, esses salmos que eles iam cantando no meio do caminho é chamado Salmo de Romaria. E esse Salmo 116 é um salmo de romaria. É um salmo em que o povo ia caminhando e cantando, caminhando e adorando, caminhando e bendizendo ao Deus eterno. Então, nesta tarde, eu já quero começar lhe dizendo que a tua vida, que a tua caminhada, ela tem que ser uma caminhada de adoração. Glória a Jesus. E nesse salmo ele vai dizer, verso 1, amo o Senhor. Olha, irmãos, que coisa séria. E Jesus, nesta tarde, ele manda lhe perguntar, a mim também, viu, que quando a gente prega, a palavra primeiro é para nós. Você ama o Senhor? Por que você está neste lugar? Qual é a motivação de você sair da sua casa, pegar um ônibus, pegar um Uber, pegar seu carro, a sua moto, não sei como você chegou, mas Deus quer saber qual é a motivação. Deus está dizendo, é por amor a mim? E essa é uma pergunta forte, Jesus fez essa pergunta a Pedro. Que é aquele texto de Pedro, lá em João 21, quando Deus pergunta a Pedro por 3 vezes se ele o ama, né? Você vê ali, quando você vai estudar aquilo ali no grego, você vai ver que no grego a palavra amor tem 4, né? É ágape, fíleo, estroge, eros. E ali é usado naquele texto 2 palavras gregas. É usada agapome e é usada filho, porque quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro, tu agapome, é amor de Deus, é o amor que não precisa de retorno. E ele respondeu, eu filho, Senhor. Eu te amo, Senhor, mas eu te amo com amor natural, o amor do ser humano que precisa de retorno. E Jesus pergunta de novo, Pedro, agapou-me? Ele respondeu, filho, Senhor. E na 3ª vez, Jesus, como entende a fraqueza do ser humano, e ele entende a tua fraqueza também. Aí ele perguntou a Pedro, Pedro, você é filho? Aí Pedro não respondeu mais. Ele disse, Senhor, tu sabes
de todas as coisas. E tu sabes que eu te amo, igreja. Deus nesta tarde está chamando para você entrar dentro desse, observar o amor que você sente por Ele. Não saia de casa porque tem um compromisso de cantar. Não saia de casa porque tem compromisso de pregar. Não saia de casa porque você tem uma patente. Não, não. Saia porque Ele merece adoração. Saia porque Ele merece o teu louvor. Saia porque ao chegar aqui, você vem para servir. Você vem para servi-lo. E Davi disse: Senhor, eu te amo. E ele continua: eu amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invoquei por toda a minha vida. Davi estava dizendo: Senhor, eu vou te amar por toda a minha vida. E ele vai provar nesse salmo, irmãos, que ele ama o Senhor com todas as forças dele. E eu quero lhe dizer nesta tarde: ame ao Senhor com todas as tuas forças. Invoca o nome dele. Quando você ver alguém invocar, falar invocar, a gente acha que é alguma coisa lá do mundo. Não, invocar é chamar para perto. É dizer: venha cá, Jesus. Senhor, toma a direção do meu caminho. Guia a minha mente. Guia minhas palavras. Guia, Senhor, as minhas ações. Porque eu preciso glorificar o teu nome. E Davi vai dizer: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Olha, irmãos, esse Davi, ele foi aquele menino que um dia Deus disse a Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, porque eu tenho preparado alguém melhor do que Saul. Eita, meu Deus. Chega aqui, irmãos, olhem. Esse Davi estava cuidando das ovelhas do pai Jessé. Você imagina ele lá nas ovelhas, tocando, adorando a Deus e cuidando de ovelhas. Era no anonimato. Ninguém estava vendo ele. Não havia holofotes na sua direção. Era um momento que só era ele, Deus, e Deus dos altos céus olhando para ele, dizendo: é esse aí. Porque Saul foi uma escolha que o povo pede a Deus um rei, mas quem escolhe o homem foi Deus. Quem disse que seria Saul foi o próprio Deus. E Deus deu a Saul aquela rica oportunidade de ser líder do seu povo. E ele veio liderar, mas Saul era aperreado, desobediente. Ele não era adorador, ele não amava ao Senhor. E aí na primeira oportunidade passou o pé pelas mãos e não fez as coisas na direção de Deus. Quis assumir uma coisa que não era dele, agir como sacerdote, dar sacrifício como sacerdote. Ei, não. Procura, querido e querida, o teu lugar. Porque Deus te colocou com uma função e outro com a outra função. Não passe à frente de ninguém. Deixe Deus trabalhar. Cada um na sua função. Por conta disso. E disso só não, né? De uma coisa mais importante que eu quero dizer nesta tarde. Quando Israel sai do Egito, eles se encontram com uma guerra com os amalequitas. Os amalequitas se levantam e vai guerrear. E é naquele momento que e Arão segura as mãos de Moisés, porque enquanto elas estão em cima, o povo embaixo vence a guerra. Se ele baixasse, o povo perdia. E naquele dia Deus faz a Moisés uma promessa. Que coisa linda. Deus disse: Moisés, eu te prometo que eu vou exterminar os amalequitas da face da terra. Isso aqui é uma coisa interessante, viu? Olha quantos anos passou. 400 anos depois. Deus dá a tarefa a Saul, porque já era um povozinho pequeno. Os amalequitas já não eram tão grandes, era pouca gente.
Era praticamente um povoado. Aí Deus disse: é hoje que eu vou cumprir a promessa que eu fiz a Moisés. E eu vou exterminar os amalequitas da face da terra. Aí Saul chega lá. E vai, fica com o rei, fica com os bois, fica com tudo que Deus disse que não era. Aí Deus disse: eu tenho alguém melhor do que você. Deixa eu dizer isso aqui a você. Estar na liderança da casa de Deus é honra. Foi Deus que te colocou aí. E é por isso que você tem que fazer a vontade dele na risca. Deus mandou fazer daquele jeito, faça. Porque se você não tiver, Deus te rejeita a tua liderança e coloca uma mulher melhor do que você e coloca um homem melhor do que você. Aí Deus olha aquele menino, aquele molequezinho lá, cuidando das ovelhas do pai, compondo hinos. É no anonimato que o ministério de Davi começa a existir. É no anonimato que ele adora e se derrama ao Senhor. É no anonimato que ele vai compondo a Deus os seus hinos e dizendo: Pai, eu te amo. Só que um dia, irmãos, quando Saul perde a bênção de Deus, e a gente sabe, quem lê a Bíblia também sabe, que começou um espírito maligno a atormentar a Davi. E quando esse espírito maligno começa a atormentar Davi, alguém diz assim para a Davi, não, me perdoe, a Saul. Alguém vai e diz a Saul: olha, esse demônio que está em você, é bom que tenha alguém que seja habilidoso, que ele saiba tocar. E se ele sabe tocar, esse demônio vai sair. Aí o texto de 1 Samuel 16, 18, vai dizer assim: um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita. Escute isso aqui, igreja. Não se está falando de um homem de 40 anos. Pastor de igreja, presbítero, diácono, dirigente do círculo da oração, pregadora. Não. Estamos falando de um menino. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar a harpa. A tua adoração coloca para fora todo demônio que possa perturbar a tua casa. Adore a ele lá. Coloca a tua harpa em ação. Pega a tua harpa, pode estar enferrujada, mas ao amanhecer do dia, pega a tua harpa e começa a adorar. Começa a bendizer, começa a glorificar. Aí aquele marido perturbado vai ser liberto. Aquele filho drogado vai ser liberto. Aquela pessoa que está ali do teu lado, que necessita de uma libertação, será liberto. Deus te chamou como canal de bênção. Coloca a tua harpa para funcionar, porque é através dela que Deus vai dar a vitória a você e a sua família. Olha, ele sabe tocar a harpa. Olha, irmãos, o crente tem que ter habilidade em alguma coisa na vida dele e na vida dela. Tem que ter uma habilidade de alguma coisa. Porque isso aqui também fala de trabalho. Quando fala disso aqui, você vê um rapaz desse, vai tocar para o rei, ele não foi trocar de graça. Foi trocar de graça, meu filho? Foi não, minha gente. Não foi trocar de graça, não. Por quê, irmãos? Porque aquilo que você se habilita, Deus abre as portas para te abençoar. Tem que parar com esse negócio. Jesus vai voltar, vai sim. Você tem que estar pronto para Jesus voltar. Agora não é se preparar não, é estar pronto. Mas está pronto adorando, está pronto cursando, fazendo alguma coisa, está pronto estudando, está pronto fazendo teologia, fazendo alguma coisa. Se habilita em nome de Jesus em alguma coisa. Porque naquilo que tu habilitares, Deus vai abrir uma porta para te abençoar. A crente de boca aberta, não quer fazer nada. Só quer acordar e dormir, dormir e acordar. Aí quer que a bênção caia do céu. Como? Deus quer que você tenha alguma habilidade para Ele abrir a comporta do céu e te abençoar.
E tu pensa que Davi era bestinha? Era não. Porque no episódio de Golias, quando o pai dele manda ele lá, e diz assim, ó menino, vai lá levar um queijo, levar um pão, ajeita lá o capitão e os teus irmãos também. Aí quando ele chegou lá, ele ouviu um burburinho, que dizia assim, ó, quem venceu Golias, vai ter a filha de Saul, né, a filha do rei, como mulher, a família dele não vai pagar imposto. Aquele lá, Davi disse, olha, eu gostei. Como é, meu amor? A bênção é grande. Eu gostei. Porque a ambição, irmãos, natural. O crente não pode ter a ambição diabólica, derrubar alguém para ter, não. Mas se você sabe fazer, faça. Porque Deus vai abençoar a tua vida. Eu quero isso para mim. Eu quero de um jeito que eu vou olhar direito. E ele é tão inteligente, aquele menino, que eu digo a Jesus, só não quero de Davi o seu pecado. O resto passa para cá, para a irmã Sueli, que eu quero. E ele dizia assim, olha, como é essa história aí? É assim mesmo, é? E aí, me diga aí, é assim mesmo, é? E aí, como é essa história mesmo? Quando ele confirmou, aí ele disse assim, eu vou, sabe por quê? Porque eu confio no Deus dos exércitos. O Deus que me ajudou a matar o leão. O Deus que me ajudou a matar o urso. Esse é o Deus que vai me ajudar a matar o Golias. Porque ele está afrontando o exército de Deus. E ele foi. Dali para frente, irmãos, foi assim a vida de Davi. Ficou entre as ovelhas e o palácio. Até que em um certo momento ele fica só no palácio. E ele começa a ser guerreiro de Saul. Oh, Jesus. Para a gente voltar aqui para o Salmo, né? Se não contar isso, você não entende os Salmos. E aí ele vai ser guerreiro de Saul. Mas um certo dia saiu as mulheres cantando. Saul mata 1000 e Davi mata 10.000. Aí a inveja entrou. O ciúme entrou. Ei, você sabe quem você é nesta tarde. Jesus te conhece por dentro e por fora. E tu também se conhece. Mas eu quero lhe orientar nesta tarde. Quando você sentir inveja do ministério de alguém, da vida de alguém, clama libertação. Porque Deus não quer tu sentindo inveja. Porque tu tem teu valor. Tu é precioso. E com o que você tem, Deus vai te usar. Deus vai te usar, meu filho e minha filha. É com o que Ele lhe deu. Porque a Davi, ele só deu umas pedrinhas, uma funda, né? Não sei se aquilo era uma peteca. Era uma peteca, era uma peteca que a gente aqui do Nordeste tem como peteca. Né? Estilingue assim, ó. Só deu isso. Mas a confiança do menino Davi matou a Golias. Confia em Deus, que o Golias da tua vida vai cair por terra. Só, irmãos, se a perseguição começa e Saul começa a perseguir. E quando ele percebe, ele precisou fugir. Aí Davi vai dizer, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Já pensou, irmãos, um negócio desse? Se ouvir uma palavra dessa, você saber que alguém está com angústia de morte, angústia do inferno. Você imagine a angústia, o tamanho da angústia de Davi. E ser Davi não era fácil, irmãs. Porque agora Davi começa a fugir da presença de Saul. Não que ele não tivesse condições de matá-lo, ele tinha. Mas a Bíblia vai dizer com muita clareza, Davi amava a Saul. Ô, irmãos, porque quando alguém se levanta contra a nossa vida, a gente tem uma facilidade de ter raiva, de expulsar, de tirar de perto, de não querer mais na sua vida, porque está agora perseguindo a tua vida e o teu ministério. Davi nos dá o exemplo. Ele amava e continuou amando a Saul. Ame seu inimigo, que Jesus ensinou. Obrigada, meu amor. Ame ao seu inimigo, que Jesus ensinou. Para a gente não ficar só no Antigo Testamento, né? Alguém dizer, é só lá não. É cá também.
E aí, irmãos, ele vai e começa a fugir. Uma hora está numa caverna, outra hora está em outra caverna, outra hora está em outra cidade. Irmãos, que coisa! Aonde Davi chegava, alguém ia fofocar para Saul. Eita profissão antiga essa da fofoca. Mas deixa eu lhe dizer, fofoqueiro, isso não é de Deus não, viu? A fofoca é do inferno e quem gosta de fofoca caminha para baixo, não caminha para cima. Pede para Deus tirar isso da tua vida. E Davi era assim, irmãos, onde ele estava, alguém ia lá dizer, ó Saul, ele está ali, olha Saul, ele está acolá, olha Saul. Ele foi no sacerdote. Estava lá um sacerdote e um rapaz chamado Doeg. E Doeg fez essa fofoca para Saul. Ó, ele chegou lá, pegou a espada de Golias, falou com o sacerdote ajudou. Depois que o sacerdote ajudou, ainda deu pão que não era para ele comer. Né, porque ali era o pão da mesa, né, do tabernáculo, o pão, os asmos, né? Como era que acontecia com aqueles pães, irmãos? A cada 8 dias ele era trocado. Todo sábado chegava lá 12 pão, fresquinho, novinho, e eles retiravam aqueles pães que estavam mais velhos e levavam para casa, e o sacerdote e todos os seus filhos que poderiam comer, e eles comiam, e foi desse pão que Davi comeu naquele dia, e Doeg tudo viu, e porque viu, contou a Saul. Saul foi lá, matou o sacerdote e todos que estavam lá. Está vendo o que é que uma fofoca faz? Mata alguém. Jesus não te chamou para ser assassino. Jesus te chamou para pregar a vida. Jesus te chamou para proclamar o evangelho. Jesus te chamou para curar. Jesus te chamou para dar uma palavra de salvação. Ame ao Senhor. E ele vai dizer, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Oh, irmãos, que coisa linda Davi nos traz aqui nesta tarde. Sabe por quê, irmãos? Porque tem crente que no seu dia da angústia vai murmurar, vai culpar a Deus, vai culpar a A, vai culpar a B. E Davi aqui está dizendo, ó Senhor, livra, Pai, a minha alma. E aí ele vai dizer, isso aqui é muito importante. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus, ele é misericordioso. É o verso 5. Sabe o que era que Davi estava dizendo? No verso 3 ele disse que estava clamando, estava angustiado. A angústia dele era mesmo que o inferno. Ele estava aflito. Ele estava triste, ele clama para Deus livrar a alma dele, e ele diz assim, Senhor, o Senhor é justo. Olha. É porque, meus irmãos, tem alguém que quando está passando o seu momento de aflição, o seu momento de crescimento, de aprendizado, porque não é outra coisa, quando nós estamos passando os apertos de Deus, nós estamos adquirindo maturidade espiritual, emocional, estamos crescendo em Deus. E aí quem compreende faz que nem Davi. Ele é justo. E porque ele é justo, eu tenho que passar caladinho só, adorando e dizendo, amo ao Senhor. A tua aflição é crescimento, minha irmã. A tua angústia é amadurecimento, minha irmã. Entenda que Deus está no controle da sua vida. Nunca saiu e nunca sairá. Mas Ele está olhando dos altos céus como você se comporta. Davi disse, o Senhor é justo. Quando Absalão vai pegar a Davi, vou matar meu pai, vou ficar com o reino. A Bíblia vai nos contar que Davi sai com tudo que era dele, né? As mulheres, os filhos, o que lhe pertencia, e eles foram aquela caminhada. E a Bíblia vai dizer que no caminho era Simei, e no caminho Simei, família de Saul. Quando avista Davi, diz, olha, está fugindo, eu acho é Tome. Olha, está vendo? Tome
Toma, Davi, bem empregado. Disse que a Bíblia diz que ele começou a amaldiçoar a Davi, a jogar pedra em Davi, a jogar areia em Davi. Aí um soldado de Davi se levanta: vou matar esse camarada agora. E Davi disse: não, você não vai matar ninguém, porque querendo Deus me humilhar, quem sou eu para ir contra ele? É tanto detalhe da vida de Davi, que é por isso que Deus diz: esse homem é segundo o meu coração. Até os seus piores dias, ele me glorifica, ele me exalta, ele diz que eu sou grande, ele diz que eu sou o dono da vida dele, ele diz que eu tudo posso. Ei, como é que você está se comportando no dia da sua perseguição? Está culpando a liderança? Está culpando alguém da sua casa? Está culpando alguém lá do trabalho? Ei, não. É Deus que é justo e está permitindo. Até porque, irmãos, Deus precisa tirar de mim e de você nopró e presepada que a gente tem. É verdade, irmãos. Olhe, o crente, quando tem suas presepadas, seus nopró. Quem sabe aqui o que é nopró? É aquela árvore, irmãos, que ela tem um monte de nó assim, ó. Ela não é uma árvore reta, não. Ela é toda tronchinha e ela tem um monte de nó. Para tirar nó, tem que sofrer. Para tirar nó, tem que doer. Para tirar nó, tem que passar na moinha de Jeová. Mas é Ele dizendo: eu estou te moldando. Eu estou fazendo de você um vaso novo. Porque eu vou te honrar. Porque eu vou fazer teu ministério brilhar. Mas primeiro, eu tenho que tirar os nopró e as tuas presepadas. Senhor, o Senhor é justo. Estou em angústia do inferno, mas o Senhor é justo. Será que a igreja atual fazia uma coisa dessa? O Senhor não me ama. O Senhor não me quer. O Senhor não tem... Eu não sou crente não, porque se eu fosse crente, não estava acontecendo isso comigo. Ei, se ajuste, se aprume. Deus só está trabalhando o teu sentimento para tu chegar onde Ele te falou que vai te colocar. Para chegar lá não é de qualquer jeito. E ele vai dizer: o Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para com você. Jesus tem sido bom com você. E quando esse texto vai dizer que Deus, Ele vela pelos simples, irmãos. Quando você vai estudar essa palavra simples, vai falando de sincero. Sabe que eu e você precisa ser com Deus sincero. Ter sinceridade. O não que está aqui dentro é o não que eu libero aqui. Nunca abrace se o abraço não for verdadeiro. Nunca beije se o beijo não for verdadeiro. Nunca diga eu te amo se não for verdadeiro. Porque Deus vela pelos sinceros. Deus vela pelos honestos. Deus quer velar por você. Pois livraste da morte a minha alma, verso 8, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ei, Jesus tem guardado os teus pés. Jesus tem guardado, irmãos, a tua alma da morte. Jesus tem enxugado as tuas lágrimas. Isso é Deus dizendo: minha filha, eu vou alegrar o teu coração. Porque se tem uma coisa, irmãos, que perturba o inferno, é a alegria do crente. Não tem o que comer, mas está feliz com Jesus no ciclo de oração, dando glória e louvando a Ele. Não tem o que vestir, mas está adorando, servindo, fazendo, dando a Ele o seu melhor.
Deus está olhando para você quando você se comporta assim. E o inferno, irmãos, ele fica incomodado com a alegria da igreja, porque ele quer uma igreja cabisbaixa, uma igreja sem fé, uma igreja triste, uma igreja que não proclame a palavra de Deus. Mas nesta tarde Deus está derramando alegria. Deus está derramando alegria na tua alma. Meu Deus. Verso 10. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentira. Irmãos, imagine isso aqui. Davi fugindo de um lugar para outro, e Davi acaba indo até para a cidade dos filisteus, servir aos inimigos de Israel, porque Saul não deixava ele ficar quieto no só canto. Não só ele, mas muita gente, aonde via Davi ia contar, e para Davi ter sossego, teve que ficar ali, naquela cidade, onde até ele ganhou do rei, a cidade de Ziclague. Mas quando ele está ali, ele olha e diz assim, eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava sofrendo tudo isso por causa de uma chamada. Olha, irmão, se você não entender como Jesus lhe chamou, porque ele te chamou e ficar no lugar, você se perde no caminho e não vê essa chamada ser realizada nunca. Porque as coisas com Deus é um relacionamento real. Deus faz a parte dele e você faz a sua. Creia. Mesmo aflito, creia. Mesmo na tribulação, creia. Mesmo que tudo esteja ao contrário, faça como Davi. Eu creio, Deus. Quem prometeu foi o Senhor. Mas quando ele diz, eu disse, na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Cadê aquele moço que falou tão bem de Davi? Disse que ele tocava harpa. Disse que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Disse que ele era guerreiro. Disse que ele era tanta coisa. Mas na hora da aflição, cadê para poder chegar lá e ficar do lado dele? É assim mesmo, querido. Tem aflição na tua vida, que é você e Deus, Deus e você. Mas a promessa dele permanece de pé. Ele não é mentiroso. O que disse ao teu respeito vai acontecer. E creia, mesmo aflito. Cadê os amigos? Cadê os mais chegados? Fugiu todo mundo. Então eles são mentirosos. Mas o meu Deus não. Eu creio nele mesmo aflito. Aí o verso 12 vai dizer assim. Eu vou ler o 12 e o 13 e vou encerrar aqui, porque a hora já não nos permite mais. Já era para eu ter entregue. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. É uma pergunta. Aí ele vai e diz, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ei, vai chorando, mas vai caminhando com Ele. Vai sorrindo, mas vai caminhando com Ele. Quando tudo estiver bem, dê um culto em ações de graça. Quando tudo piorar, dê outro culto em ações de graça, crendo que Ele é Deus que vai fazer e trazer e fazer vida na tua vida diante das promessas que Ele tem feito para contigo. Que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus. E oreis por mim, irmãos, e pela minha casa, porque eu sou carente das vossas orações.